Rosinha. Muito bem. Rosita. Agradeço ao Rui Vaz Pinto o facto de ter sempre tempo e disposição para me acolher aqui, os meus pequenos projetos. Agradeço também à Lema de Origem, à editora, que é o mesmo que disse António Lopes, que infelizmente hoje não pode estar aqui, mas que se prontificou logo a publicar a tese. E quando falei com ele na Feira do Livro, era uma coisa que vamos fazendo durante 2024, mas qual não seria a minha surpresa quando no início de janeiro já tinha as primeiras provas. Então, pronto, surgiu muito mais depressa do que esperávamos. Toda a tese de doutoramento, como sabem muito bem, tem as suas dificuldades, porque é um projeto moroso, implica muita paciência, às vezes parece que não avançamos. No meu caso, devo dizer que teve uma dificuldade acrescida, que foi escrever isto, já que o Rui fala de língua portuguesa, escrever tudo isto em português. E tenho que agradecer a paciência do Dr. Luís Fardilha, que orientou a tese, mas que também fez muitas correções de língua portuguesa. Ainda não é perfeita, mas continuo a tentar. Não vou aborrecer muito porque há pessoas aqui que já conhecem mais que sobre este trabalho, mas dizer que partiu de uma lista que o Dr. Luís me mostrou de diversos trabalhos que poderiam ser feitos e esta estava no primeiro lugar, o catálogo do convento de Santo Alberto das Carmelitas Descalças, em Lisboa. Talvez pela relação que as carmelitas têm com Santa Teresa, foi logo a minha primeira opção. Vou fazer isto. Só um pouco mais tarde que me apercebi da dificuldade que iria ter, mas enfim, penso que foi ultrapassada. Parte o trabalho da transcrição e do estudo do catálogo do convento das Carmelitas de Santo Alberto, como já disse, que é um documento que surge, entre outros muitos, na sequência da política do Marquês de Pombal, que ele pretendia saber o que se leía em Portugal. Então, todas as instituições, públicas ou privadas, as pessoas privadas, comunidades, tiveram que elaborar estes catálogos. O que é um catálogo? É uma lista com todos os livros que havia, neste caso em Santo Alberto, na livraria ou na biblioteca. O documento foi tratado como representação do universo de leitura destas religiosas. Portanto, fui estudar o conteúdo, porque é um livro é um catálogo que está dividido por áreas, e dentro de cada área por tamanhos, porque na altura sabem que havia livros pequenitos, maiores, em folio, etc. E então estudar o conteúdo do catálogo e também estudar o que não estava. O que era normal ou habitual na época ter um convento feminino e, em alguns casos, alguns conventos não tinham esses títulos, essas obras. Tendo em conta a relação que tem Santo Alberto, sendo um convento de carmelitas descalças, não podia deixar de analisar a presença de Santa Teresa nestas leituras. E então fui ver aqueles livros que Santa Teresa utilizou para a sua formação, porque ela era autodidata, nunca frequentou estudos, lia muito. Então, houve uma série de livros que foram muito importantes para ela, como, por exemplo, o Terceiro Abecedário de Osuna. E então eu fui ver se esses livros que tanto marcaram a formação de Santa Teresa, se estariam também nesta livraria e se teriam alguma influência nas religiosas que os leram, porque parte-se do princípio de que estas senhoras leram, pelo menos alguns dos títulos que tinham na livraria. Outro trabalho que fui fazer também, porque eu tentei que o catálogo fosse uma espécie de porta aberta a um mundo mais global, onde não só analisasse os livros e o conteúdo desses livros, mas também o que se relaciona com a leitura, porque quem lê
aprende e mais tarde ou mais cedo pode vir a escrever também. E tendo em conta que Santa Teresa foi também uma escritora de grandíssimo mérito, eu fui ver se em Santo Alberto houve escritoras também. E encontrei poucas referencias e ainda menos manuscritos dessas obras. Encontrei uma religiosa portuguesa que escreveu uma autobiografia espiritual e eu publiquei fragmentos que de facto já tinham sido publicados pelo cronista da Ordem, mas que eu retomei e republiquei aqui, transcrevi também. O que era uma autobiografia espiritual? Hoje nós compramos uma biografia de alguém e começa por dizer onde nasceu, quem eram os pais, os estudos que seguiu, etc. Numa autobiografia espiritual não é isso, não se trata de dados biográficos, se trata de escrever sobre a evolução espiritual destas religiosas, se consegue, como é que é a relação com Deus, como é que efeitos causa nela a oração contínua, porque tenha-se em conta que viviam em clausura, portanto, a sua função principal, para além das funções domésticas de manutenção da vida cotidiana, era rezar, ler livros devotos, biografias de santas, as geografias que chamamos, etc. Então, também me pareceu importante ter em conta isso, tentar descobrir se houve em Santo Alberto escritoras, e de facto houve, porque a sua fundadora, que era Maria José Salazar, foi aluna direta de Santa Teresa, também foi uma escritora de grande mérito, e a maior parte da obra dela foi escrita aqui em Lisboa, em Santo Alberto. Depois a outra religiosa portuguesa também, mas apenas consegui encontrar esses fragmentos que já tinham sido publicados pelo cronista. Portanto, foi um pouco assim, não quero aborrecer muito, depois será mais interessante fazerem perguntas e o debate. Analisar não só as leituras, mas o mundo de leitura, o mundo conventual relacionado com os livros, porque quem lê um livro, obviamente por trás desse livro houve um autor que o escreveu, e também considerei as influências que poderão ter tido essas leituras nestas religiosas em vários aspectos, mas sobretudo até que ponto elas terão mantido o teresianismo vivo, o que na conclusão, como digo, na conclusão já não foi tão vivo como era quando se fundou o convento. Obviamente o catálogo data do século XVIII, portanto desde o século XVI até o XVIII a sociedade já tinha mudado, a vida religiosa também já tinha mudado, as religiosas falecem, entram outras novas, portanto aquele teresianismo puro que a Maria de São José Salazar levou com ela quando fundou o convento foi se esbatendo e já não se vivia de forma tão nítida como seria, supostamente, porque estamos aqui a fazer hipóteses, como seria no início da fundação do convento. Creio que disse tudo o que era mais básico, geral, e espero que façam muitas perguntas que eu possa esclarecer.